Boa tarde para todos, bem-vindos aqui ao MANO, nosso seminário sobre liberdade de expressão e infância. Queríamos começar dando uma palavrinha sobre a razão desse seminário. O museu, vários museus, esse também enfrentou polêmica sobre os limites da liberdade de expressão. Tudo isso foi uma situação que se agravou, que foi mais intensa durante o ano de 2017, né? Aqui nós tivemos uma performance, Labete, que sofreu contestações, visitas indesejáveis de visitantes não necessariamente curiosos pela qualidade artística das nossas exposições, muitas vezes visitas interessadas em promoção política das pessoas que as estavam fazendo. Teve efeitos no Ministério Público que questionou a conduta do MAN. Essa conduta foi explicada com o devido vigor. Obviamente, se reconheceu o acerto das posições, das decisões do museu. Foi feito um termo de conduta com o Ministério Público, em que não tinha imposição de multa, e que o MAN fez, inclusive, uma reivindicação nele, que era a realização desse seminário. Esse seminário ele discutiria o tema principal que estava no caroço dos problemas que nós tivemos, que é a liberdade de expressão, em que medida ela tem a ver com infância, proteção da infância, etc. E a ideia era, o MAN, é claro que ele tem uma visão distanciada disso, ele não é parte de discussões políticas, de lutas identitárias, ele vê isso como um observador reprodutor. Ele entende que a sociedade está mudando, que isso agride visões mais tradicionais de uma outra sociedade, né? Essas visões são ameaçadas também por mudanças econômicas, pelo discurso identitário, ideológico, pela ansiedade generalizada que está vigente na sociedade, e a gente entende, explica, justificando ou não, que isso gere reações que podem ser violentas, de crítica violenta, eventualmente até de destruição contra alguma coisa, vindo de um lado de grupos da sociedade, que às vezes sentem a sua cultura, a coisa sendo jogada fora. Mas, e esse é o objetivo do seminário, reagir a isso, jogando fora a arte, jogando fora a liberdade de expressão, pode não ser a melhor maneira, né? E um tema todo isso vai permear as apresentações que vão ser feitas, ligando isso com a ansiedade social que leva a essas reações. É uma tendência que aparece na lei, mas aparece nas reações éticas, nos comportamentos das pessoas, de refletir a sua ansiedade em certas condutas, ou seja, tentar evitar problemas, antecipando a proteção ou uma suposta proteção a esses problemas, tentando antecipar eventuais longínquas ameaças para aquilo que pode um dia, longínquas ameaças a esses problemas, condutas que, acontecendo mil circunstâncias fortuitas, que provavelmente não se verificarão, poderão se verificar ou não, ou que só se verificam dependendo da posição moral que você tenha, tudo isso levaria a uma ameaça àquilo que essas pessoas têm de mais caras. Isso é uma tendência, essa tendência ansiosa de legislar, de se comportar, que está em muitas manifestações da sociedade hoje em dia. Então, isso vai estar permeando essa apresentação em várias das palestras que vão ser feitas, né? Sobre a questão da legislação da infância em si, a relação de liberdade de expressão e legislação de proteção da infância, adolescentes, etc. E aí, para fazer a abertura, nós achamos que o ideal era convidar uma pessoa que também vai estar presente na palestra sobre infância e proteção à infância e liberdade e contraposição ou
ou consonância dessas duas coisas, o professor Pier Paolo Bottini, que é o professor do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, ele escreveu, ele foi secretário de Reforma do Judiciário, e ele é um dos mais importantes advogados, se não o mais importante, na minha opinião, o mais importante, advogado criminalista do país. Né? E um dos temas ele não é só um advogado criminalista, ele teve uma atuação sempre muito forte em estudos da legislação penal. E ele escreveu, numa tese de doutorado, especificamente sobre esse tema, sobre o efeito da ansiedade na produção de normas. Por isso que nós achamos que ele que era a pessoa ideal para abrir esse seminário, cujo tema vai se repetir durante as apresentações. Dito isso, eu passo, então, a palavra ao Dr. Pier Paolo. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu, antes de mais nada, queria agradecer imensamente ao MAN e ao Eduardo Salomão pelo convite e pela honra de poder abrir esse seminário e fazer esse diálogo com vocês. Atribuo à amizade todo e qualquer elogio que ele tenha me feito, mas, de qualquer maneira, eu fico muito honrado de poder fazer essa discussão, porque é uma discussão bastante desafiadora. E eu acho que falar para um público que é composto de pessoas ligadas à cultura, à psicanálise, ao direito, no fundo, a gente está falando e está discutindo dois temas e tratando de dois discursos e duas linguagens que muitas vezes são muito diferentes, que é o discurso jurídico e o discurso da arte. Porque eles, às vezes, até porque eles trabalham com linguagens diferentes e com premissas diferentes, muitas vezes esses discursos acabam se colidindo por um completo desconhecimento mútuo. Então, para mim, é uma honra poder tentar fazer esse diálogo aqui. E por que esses discursos são diferentes? Porque, na verdade, quando a gente fala do discurso do direito, e principalmente do direito penal, a gente está falando de uma ciência, ou talvez, como alguns chamam, de uma prudência, que o que ela busca é fixar estándares de comportamento, fixar expectativas de comportamento que permitam o funcionamento de um determinado sistema político e um determinado sistema social. Então, o direito trabalha com a ideia da normalidade, trabalha com a ideia do padrão, ele busca previsibilidade, ele busca segurança, e justamente por essas características que a gente pode falar que o direito e o exercício do direito está intimamente ligado com o status quo. O direito é, por excelência, alguma coisa conservadora, alguma coisa reacionária. O direito não é revolucionário e, por isso, que muitas vezes o direito se incomoda quando não repudia alguma outra linguagem que coloca em xeque o sistema, ou que relativiza o sistema, ou que contesta de alguma forma o sistema. Por outro lado, quando a gente está falando em arte, a gente está falando se direito é prudência, a arte é ao contrário, ela busca a imprudência, a transgressão. A arte é algo libertário, ou seja, a ideia da arte é colocar em xeque esse sistema que o direito tenta proteger, tenta defender, ou seja, o que a arte faz é jogar luz nas contradições no sistema, nas farsas do sistema, nas hipocrisias do sistema. Eu sempre, quando eu estava preparando o que eu ia falar aqui, eu me lembrava de uma frase, eu acho que era do Karl Kraus ou de alguém, e eu fui buscar nas minhas anotações, e ele falava alguma coisa interessante, que ele falava: a arte só pode nascer da recusa, só do grito, não da aceitação. A arte, chamada como conforto, abandona com uma maldição o quarto onde a humanidade agoniza. Ou seja, a arte não é conforto, ela não é tranquila, ela justamente tem essa função de ficar mexendo com o sistema. Portanto, é natural que o sistema jurídico e a linguagem artística, às vezes, ela tenham estranhamentos, incômodos e conflitos que, quando a gente está num sistema autoritário, esse confronto acaba resultando na censura, acaba resultando na repressão das manifestações artísticas, pelo menos aquelas mais ousadas. A questão é que a gente não está, pelo menos em tese, formalmente, num sistema autoritário. A gente vive, a nossa Constituição Federal, que é o documento jurídico que organiza o modo de vida social e político de um país, ela se pauta pela dignidade humana e se pauta pelo princípio do pluralismo. O que significa isso? Significa que não só é diretriz do nosso direito, do nosso conjunto de regras, mas é o objetivo do nosso direito preservar a capacidade de autodeterminação dos indivíduos.
ou seja, preservar a liberdade que cada um tem de construir o seu próprio mundo de vida. Ou seja, preservar a autonomia plena do indivíduo. O que isso significa de prático e de concreto? É que o direito, e o direito brasileiro, o nosso direito constitucional, enquanto ele existir, enquanto não se chamar em quaisquer constituintes feita por sabe lá quem, mas o direito brasileiro ele não se ocupa da moral. Ele não se ocupa com atos que não afetem o espaço de dignidade de outras pessoas. Significa, portanto, que o nosso direito ele não pode se ocupar ou não pode determinar ou predeterminar a orientação sexual das pessoas, ele não pode determinar. Isso é muito básico, é muito simples, mas falando no Brasil de hoje, eu acho que é algo que parece importante, mas, enfim, o direito não pode determinar ou se ocupar da religião das pessoas, o direito não pode se ocupar da opção política das pessoas, o direito não pode sequer se ocupar, e essa é uma discussão que a gente faz muito na Faculdade de Direito, da autolesão, ou seja, as pessoas têm, inclusive, o direito de se autolesionarem, porque o nosso direito, ele pune e criminaliza aquele que auxilia a autolesão, aquele que ajuda ou que incentiva a autolesão, mas a própria autolesão, ela não é punida pelo direito penal. O que faz com que, inclusive, se discuta no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de criminalizar o porte de drogas para uso próprio. Enfim, há uma discussão. Por quê? Porque a nossa ideia de direito constitucional é um direito que não se ocupa com comportamentos que não violem o espaço de dignidade do outro. E é nisso que se situa também a liberdade de expressão artística, ou seja, enquanto ela não viola o espaço de dignidade do outro, ela é absolutamente preservada, ela é uma expressão da dignidade humana. Por quê? Porque o nosso direito ele não protege a moral, ele não protege a estética e ele não protege qualquer ideologia específica que não seja o Estado democrático de direito. Então, quando a gente está falando em liberdade de expressão artística, a gente está falando, sim, de uma faceta de um direito que protege, que tem como base, que tem como diretriz a dignidade da pessoa, esse espaço de preservação do mundo de vida da pessoa. Portanto, quando a gente fala que a arte, como eu disse no começo, ela é, de certa forma, uma transgressão, é uma provocação, ela trabalha com a provocação, é natural que ela, de alguma forma, mexa com a sensibilidade das pessoas e provoque reações nas pessoas. E enquanto essas reações forem o aplauso, a crítica feroz, a indiferença, a ironia, a cooptação, porque até uma forma de reagir à arte é a cooptação, essas são reações sociais legítimas e até esperadas de uma manifestação artística. O que não pode é o Estado, a instituição pública, reagir na forma de censura, na forma de repressão, desde que, evidentemente, essa arte não afete esse espaço de dignidade do outro. Quando isso acontecer, claro que pode haver algum tipo de movimentação estatal. E isso acontece em determinados casos. E, pelo que eu me lembro aqui, pelo menos das análises que a gente fez, eu acho que em 3 situações específicas em que a manifestação artística ela pode, eventualmente, sofrer algum tipo de intervenção do Estado, porque ela, de alguma forma, afeta o espaço de dignidade do outro. Em primeiro lugar, quando a arte viola a honra de outra pessoa. Então, uma arte que calunie, que difame ou que injurie uma outra pessoa, ela pode ser, ela inclusive é objeto de repressão até do direito penal. Então, se alguém fizer alguma arte dizendo que o Pier Paolo é ladrão, evidentemente isso tem um espaço de intervenção do Estado, porque ela viola, ela calunia uma outra pessoa. Então, o segundo ponto é quando a arte ela faz apologia de crime, em especial quando ela incita o ódio contra grupos específicos. Então, é natural que, nesse ponto também, o Estado tenha que agir. Uma arte que discrimine determinado ou incite o ódio contra determinado grupo religioso, contra determinada orientação sexual, contra determinado gênero, raça ou cor, ou qualquer coisa do gênero, ela também sofre uma intervenção estatal. Então, por exemplo, se alguém publica uma foto de um sujeito com um saco na cabeça, sendo torturado, com uma determinada camiseta, com uma determinada ideologia, eu tenho aqui apologia ao crime. O que, inclusive, me estranha como algumas autoridades que foram muito eficientes em investigar determinada instalação que foi feita aqui nesse museu, não tiveram a mesma eficiência para abrir qualquer tipo de apuração em relação a uma clara apologia ao crime, mas, enfim, isso não vem ao caso. E uma terceira situação, que eu acho que é aquela que diz respeito ao tema que vai ser discutido aqui, o tema mais sensível, é que também a arte ela pode apresentar, ela pode sofrer qualquer tipo de intervenção,
quando, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela expõe crianças em situações de sexo explícito ou de pornografia. Então, essa é a discussão que eu imagino que vai ser discutida, que vai ser aprofundada, que vai ter uma contribuição das pessoas ligadas à cultura, à psicologia, à psicanálise, enfim, até ao direito. Mas me permitam que eu faça aqui uma consideração própria a respeito dessa situação. É evidente que o direito ele busca proteger a criança como uma pessoa em desenvolvimento, e me permitem aqui, quem for da psicanálise, qualquer propriedade técnica, enfim, eu sou leigo no assunto, mas quando a gente está falando de uma pessoa em desenvolvimento, ela sofre, evidentemente, um certo de proteção, de tutela e de paternalismo que não é estendida às pessoas que já adquiriram a sua autonomia. Agora, essa tutela é limitada pela lei quando a gente está diante de uma situação de sexo explícito ou de pornografia, quando a gente está expondo, trabalhando a sexualidade ou mercadejando essa sexualidade. A par de todas as discussões muito mais sofisticadas que serão feitas aqui, mas não me parece que uma instalação com o corpo nu, onde a criança eventualmente toque essa figura, gere qualquer tipo de enquadramento nessa norma penal. Uma, porque o fato de alguém estar nu nem de longe é uma anormalidade. Convenhamos que crianças e adolescentes e adultos têm um contato, pelo menos visual, com o nu, com qualquer frequência. Basta você ligar a televisão em qualquer horário que você tem a exposição de corpos nus em situações muito mais delicadas, porque muitas vezes você está mercadejando ali o corpo, expondo o corpo de uma forma comercial, o que me parece muito mais complicado para a educação de uma criança do que um corpo nu ali. E o fato dela tocar o corpo nu naquela situação, evidentemente não sexualizada, evidentemente com a finalidade de uma interação artística, de uma interação corporal supervisionada, inclusive, pelos pais, está longe de qualquer conceito, por mais amplo e abrangente que seja, de erotismo ou de pornografia. Portanto, se aquilo é bonito, feio, se aquilo é de bom, de mau gosto, se aquilo é um exagero ou é algo sublime, é algo que não tem nenhuma relação com o direito, ou seja, aquilo é uma valoração artística, ela pode estar submetida a uma valoração artística, ou, no limite do limite, é uma valoração moral, mas está absolutamente fora do campo de atuação do Estado, do direito e, quanto mais, do direito penal. E aí vocês me permitem que eu faça um pequeno parênteses, mas a gente precisa parar de achar, e os membros da sociedade brasileira, que o direito penal é a solução para todos os nossos males e que ele tem que interferir em todas as situações e resolver todos os tipos de conflitos. Porque é verdade que propor o direito penal como uma forma de resolução de problemas é algo bastante sedutor e seduz diferentes matizes políticas e diferentes matizes ideológicas, porque é um discurso fácil, principalmente quando a gente está falando de um momento eleitoral. Então, a gente busca usar o direito penal para qualquer coisa. Olha, tem um problema de corrupção, vamos transformar a corrupção em crime hediondo que está resolvido. Eu tenho um problema de uma descriminalização, vamos criminalizar tal situação. Tem um problema de drogas, vamos criminalizar, então, o uso de drogas e vamos resolver o direito penal, o que dá uma falsa sensação de segurança e de tranquilidade. Porque, na verdade, o direito penal, ele parece que, quando ele entra, as pessoas se intimidam e param de se comportar daquela forma. O problema é que o direito penal talvez seja um remédio cujo efeito colateral é matar o paciente. Porque, na verdade, quando a gente está falando em direito penal, a gente está falando em encarceramento, a gente está falando em prisão. E quando a gente está falando em mais encarceramento, a gente está falando, de alguma forma, em mais reincidência e mais soldados para o crime organizado. A gente está falando em mais estigmatização, em uma divisão social muito maior. E convenhamos, se direito penal funcionasse, nós talvez fôssemos o país mais seguro do mundo, porque nós temos 700 mil presos, nós somos a terceira população mundial em encarcerados, e convenhamos, nós estamos longe de nos sentir seguros. Talvez a solução seja algo um pouco mais sutil, algo um pouco mais civilizado do que o direito penal. Aliás, eu costumo dizer que o direito penal é aquela espécie daquele João Grandão daquele desenho que ele é estabanado, ele bate, ele causa uma série de problemas. E, enfim, eu pegar o direito penal para tratar de questões morais é algo absolutamente, enfim, além de inadequado, contrário à nossa Constituição.
Mas deixando de lado, e aqui para encerrar, porque isso é uma mera abertura, mas como dizia o Goffredo, deixemos de lado o que não é essencial. É evidente que o Estado e que o poder público ele tem que proteger a infância, ele tem que zelar pela integridade das crianças, e aqui ninguém está falando nada ao contrário disso. Agora, para fazer isso, talvez fosse o caso do Estado parar de perder tempo com atribuições que lhe são estranhas, parar de perder tempo com manifestações artísticas ou com embates morais e efetivamente focar naquilo que é importante para proteger a criança e o adolescente, que é efetivamente buscar uma assistência, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, o que é algo também absolutamente óbvio. Aqui eu não estou falando nenhuma novidade, mas me parece que esses campos são muito mais importantes do que uma discussão a respeito da moralidade dessa ou determinada peça, até porque, e convenhamos, o que causa o vilipêndio sexual de uma criança e do adolescente não é uma arte, não é uma instalação de arte, é efetivamente a situação de miséria a que estão submetidas determinadas crianças e adolescentes, que levam muitas vezes ao mercadejamento do seu corpo por conta justamente dessa situação. Então, efetivamente, não me parece que esse seja um debate legítimo do ponto de vista do Estado e de política criminal. Mas, enfim, eu só queria fazer essa introdução, desabafar um pouco aqui sobre o que eu acho a respeito do direito penal, colocar um pouco essa angústia para fora e sabendo da dificuldade, muitas vezes, que o direito tem de lidar com manifestações artísticas, mas é hora do poder público, é hora do direito penal olhar um pouco para si e perceber que ele tem limites, ele tem amarras e ele não é o melhor remédio para qualquer tipo de conflito, de atribuição ou de discussão, muito menos de cunho artístico, muito menos de cunho moral. Então, mais uma vez, me parece que aqui viola a liberdade de expressão e é absolutamente oportuno um evento que reúna uma heterogeneidade de pessoas para discutir a liberdade de expressão, seus contornos, seus limites, e é por isso que eu queria encerrar parabenizando a iniciativa, parabenizando a organização, parabenizando pela seleção dos temas. Os temas são bastante interessantes, são bastante ricos, e eu tenho certeza que esse seminário vai engrandecer todos aqueles que dele participarem e vai dar um instrumental para que as pessoas possam sair daqui e, de alguma forma, fazer essa discussão lá fora. Ou seja, a gente vê e a gente está chegando num momento no nosso país que esses embates, infelizmente, eles são cotidianos, eles aparecem em vários âmbitos e quando a gente senta para conversar sobre eles, nós nos enriquecemos, nós saímos daqui com um conteúdo e com uma capacidade de fazer essa discussão de uma forma muito mais sofisticada e com muito mais qualidade. Então, eu queria agradecer imensamente ao Eduardo, meu amigo, por esse convite, e agradecer imensamente a atenção de vocês e desejar um excelente seminário. Muito obrigado. Tá ótimo, muito obrigado pela apresentação, Piro, foi perfeito, fala exatamente dos tempos que a gente está vivendo, desse fenômeno da ansiedade legislativa que estava dito desde o começo, e tangencia também a questão dessas leis, primeiro, ilegítimas, que são feitas para interferir com mecanismos como arte, etc. E segundo, mesmo quando legítimas, elas podem ser mais autoras de desvio de foco, como também você falou, e de infelicidade para o ser humano. Talvez uma lei que acabasse com a criminalidade seria a obrigar todas as pessoas a ficar tirando 1 hora por dia, entre 11 da manhã e meio-dia, dentro das suas casas, sem poderem sair. Agora, ainda que essa lei e seriam fuzilados aqueles que estivessem fora. É claro que essa lei talvez tivesse eficácia para produzir o fim da criminalidade. Podia obrigar elas a ficarem no museu, talvez até melhorar. Mas nada adiantaria, quer dizer, transformaria aquela sociedade numa sociedade doente, numa sociedade ansiosa, triste, etc. A lei ela não é um fim em si mesmo, o fim de ser cumprido. Ela está lá para produzir felicidade, convivência humana mais harmônica. A gente tem certeza que essas leis que reprimem a arte, tentam impor condições morais muito legítimas e que a pessoa pode, no seio da sua igreja, no seio da sua coisa, fazer respeitar, até porque se são convicções legítimas, elas vão ser respeitadas automaticamente. Agora, a imposição disso usando lei, usando prisão,
É isso que não é a convicção é total, e qualquer pessoa vê, independente de como ela pensa, em quem ela vai votar nas eleições que se aproximam, que não é o melhor caminho. Com isso, queremos, Pierpaolo e eu, agradecer muito a atenção de vocês e desejar um excelente seminário.